Pessoal, voltando aos vídeos, né? Eu tinha colocado um vídeo, o último, sobre o Malatesta e a questões das eleições, e aí eu vi alguns comentários, né? E eu vou tentar fazer um vídeo agora sobre o que eu acho da atual conjuntura eleitoral, né? Aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, enfim, e os anarquistas. Pegando um pouco ali que o Malatesta falou e pensando, né? Nas eleições que acontecem em 2024, que aconteceram em 2022 e que vão acontecer em 2026, pensando nesse período aí de 22 a 26, ok? O período anterior, o período atual, o período posterior, beleza? Como é que eu penso, né, enquanto anarquista, as pessoas que se dizem anarquistas e que votam majoritariamente nesses partidos que eu vou dizer que alguns podem até ser considerados de esquerda, caso do PSOL aí, por exemplo, né? Enfim, e outros que sinceramente não são de esquerda, caso do PT, que seria uma centro-esquerda, vai, para ser um pouco benevolente com o PT, entendeu? Vamos dizer uma centro-esquerda, mas estão longe de ser de esquerda, socialista e assim por diante. Eles mesmos já se negam a se considerarem socialistas. O que eu acho, né, dos anarquistas que votam nos partidos de centro-esquerda, de esquerda, né, e assim por diante? Bem, eu acho o seguinte: se essa pessoa se diz anarquista e vota nesses partidos para se livrar de um mal maior, em conjunturas nacional, então, por exemplo, em 2022 tivemos eleições no Brasil, né? E aí tinha lá dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro. E aí estava muito claro que o Bolsonaro poderia dar um golpe, como aconteceu uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. E dar um golpe significa vir uma ditadura, e ditadura, os anarquistas, obviamente, não teriam mais direito à palavra. O que eu acho dos anarquistas que votaram no Lula, ou até, sei lá, alguns, nesse desespero, fizeram campanha para o Lula? Eu compreendo, no sentido de que eles não estão apoiando as políticas do Lula, mas estão tentando evitar o mal maior, que é o Bolsonaro e a sua possível ditadura. Então eu entendo e compreendo. Não vejo problema nenhum. Entendeu? Agora, se o anarquista votou em 2022, continuará votando em 2024, e em 2026 a conjuntura não for a mesma, e ele votar novamente, aí o que eu acho disso? Eu acho que esse anarquista, né, cada vez mais ele compreende de que o sistema institucional ele é adequado para fazer as mudanças. Tudo bem, não há problema nenhum. Só que na minha modesta avaliação, ele está deixando de ser anarquista. Por quê? Porque é óbvio que existem duas instâncias: a instância institucional e a instância não institucional. Os anarquistas, desde o século XIX, eles têm uma proposta de não estar majoritariamente, 99% deles, no campo institucional, porque já tiveram anarquistas que estiveram no campo institucional, né? Caso, por exemplo, mais clássico é quando uma parte da CNT, alguns da CNT, entram no governo, e o próprio caso na Alemanha, né? No caso da Revolução Alemã, do Landauer, ele seria hoje um secretário da Educação, ok? Mas é um processo revolucionário. Nos dois casos, os dois casos foram processos revolucionários, tudo bem? Enfim, então aí se o anarquista ele começa a votar, ele só vota, e depois ele fala que é anarquista porque ele coloca uma camisa do Bakunin, ou porque ele coloca um boné dizendo viva a anarquia, ou porque ele é um professor universitário, ele dá cursos de anarquismo, ou porque ele é professor, sei lá, na escola, e ele fala de anarquismo, mas ele não tem uma prática anarquista. Ele não está conectado com uma prática, uma ação. Ele fica teorizando e sempre vota nos partidos de esquerda. Ele pode até ser um grande intelectual, na minha avaliação, do que é o anarquismo. Um grande intelectual, e tem muitos assim, que são ótimos intelectuais quando falam de anarquismo.
Mas na minha avaliação, se ele não tem uma prática anarquista, e prática, pessoal, eu não estou falando que o cara tem que ir lá no sindicato amanhã, ou ele tem que ir lá na organização de base, ou ele tem que ir, sei lá, na associação de bairro. Não, prática inclusive no cotidiano da vida dele, prática inclusive no local de trabalho dele, ok? Se ele não tem nenhuma prática, ele só tem blá 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 anarquista e vota nos partidos, sinto muito, na minha avaliação, há muito tempo ele deixou de ser anarquista. E não tem nenhum problema também, viu, pessoal? Ah, mas o cara, ele deixou de ser anarquista e agora? Não acontece nada. Você acha que se sair anarquista, o movimento anarquista vai ficar pior do que já está? Ele já está numa situação ruim, ele vai ficar pior? Não, pessoal. Mas, quanto menos prática anarquista nós tivermos, e quanto menos prática anarquistas tivermos e as pessoas votarem porque acharem que o lado institucional pode ser o caminho, pior vai ficar. Entenderam? Então eu não vejo nenhum problema eu encontro anarquista quando pessoas que se declaram anarquistas, né, em um momento tenso, de limitante, né, definidor, a pessoa vai lá e vota. Agora, se a pessoa vota toda hora, independente de ter, né, ter o voto como uma estratégia, mas vota porque gosta de votar, porque acredita que votando vai mudar alguma coisa, você tá entendendo? Que acha que os políticos de esquerda são melhores do que os de direita, e eles estão lá, e com eles lá dentro as coisas vão acontecer de verdade, tudo bem, não há problema nenhum. É um direito da pessoa. Só que na minha avaliação, ela deixa de ser anarquista. Pô, mas não sei, pra mim é muito óbvio isso. Mas então quer dizer, amigo, que a eleição é um dogma? Não. A eleição, ela é uma estratégia. Você pode usar a eleição como estratégia. Agora, quando você usa a eleição como um fundamento político, você acredita na eleição enquanto um fundamento que a partir da eleição as coisas vão realmente mudar? Meu Deus do céu! Ou você não leu Bakunin, não leu Proudhon, não leu Malatesta, não leu Max Stirner, não leu outros anarquistas, né? Ou você está de sacanagem, porque não tem como. O anarquista não acredita nas eleições. Ele pode se utilizar do voto eleitoral enquanto uma estratégia. Ele pode até fazer isso. Entendeu? Porque ele está com medo de uma situação. Porque, evidentemente, nós íamos sofrer muito se tivesse uma ditadura. É óbvio. Né? Até tudo bem. Agora, vai ter eleição, sei lá, para prefeito. Aí você acha que o Boulos, né, se for eleito na cidade de São Paulo, ele é muito superior ao Ricardo Nunes, porque ele vai trazer uma revolução social? Sinto muito. O cara que acha isso deixou de ser anarquista. E não há problema nenhum. Não há problema nenhum dele não ser mais anarquista. Não há problema nenhum. Não vai deixar de ser meu amigo. Eu não vou deixar de gostar da pessoa. Ela simplesmente fez uma opção política. Ela acha que o anarquismo não tem, no dias de hoje, uma coerência capaz de, né, sobreviver num campo minado aí, que está no campo eleitoral. Não há problema nenhum. Mas não tem como você se considerar anarquista e continuar votando. Não tem como, é uma incoerência aí, sacou? É uma incoerência na minha avaliação. Então, é isso que eu estou falando. Então, na minha cabeça, existe uma incompatibilidade entre ser anarquista, votar no PT ou votar no PSOL. Exceto se você entende o voto num momento tenso, definidor, como uma possibilidade de você, enquanto anarquista, continuar na sua ação social, nas escolas, na universidade, sei lá, no movimento sindical e assim por diante. Aí você entende que precisa ter algum tipo de estabilidade política para que você consiga divulgar as suas ideias, minimamente. Agora não, você vota lá porque você acha que o voto vai por si só modificar a sociedade, caramba. Não tem como você ser anarquista. Mudou a sua concepção política. E não há problema nenhum. Então, não há problema nenhum. Você pode até continuar falando, eu vou dar um curso de anarquismo, porque eu gosto do anarquismo. Mas o anarquismo para mim não funciona. Porque eu acho que a eleição é que define as coisas.
Mas tem que deixar claro para as pessoas. As pessoas precisam entender de que anarquista não tem esse papel de achar que o poder por si só, mesmo dos socialistas, pode mudar a sociedade, caramba. Mas esse foi o debate do Bakunin com o Marx lá em 1871, na Primeira Internacional. E é por isso que o Bakunin foi expulso. Porque ele foi contra isso. Ele e outros ali, ok? Aí os anarquistas de 2024 vão achar que tá certo isso? Não sabe, não tem como. Porque o dia que os anarquistas criaram um partido e forem eleitos, tudo aquilo que os anarquistas pregaram até agora não está valendo mais. Beleza? Então eu acho isso, ok? Eleição como estratégia de defesa de um momento de tensão, de uma necessidade, tudo bem. Eleição enquanto um mecanismo coerente de mudança, você acha que pela eleição você vai mudar? Você deixou de ser anarquista. Na minha avaliação, você deixou de ser anarquista. E não há problema nenhum, ok? Só que não faz muito sentido na minha cabeça. Beleza? Então era isso que eu queria, né, comentar aqui um pouco sobre a leitura que eu fiz e daquilo que eu tinha discutido um pouco do Malatesta. Um abraço a todos e todas.